Aqui tem o exemplo da rede que liga Portugal à maior parte dos países da União Europeia. Nós, de facto, não pensamos... Quando nós pensamos na internet, se calhar alguns de vocês que têm mais, começam a ter alguns conhecimentos e interesse, pensam nisto assim, mas a maior parte das pessoas pensa na internet como uma nuvem de coisas. Bem, a maior parte, até há pessoas que pensam, tipo, a internet está na internet. Não sei se vocês conhecem uma série engraçada que é o IT Guys, uma série cómica que havia, em que a certa altura eles convencem uma senhora lá da empresa que tem uma caixa onde está a internet. Dão-lhe uma cópia da internet e depois há ali uns acidentes em que a caixa acaba por se partir e ela parte a internet. Mas muitos de nós pensamos na internet como uma nuvem e este é um outro exemplo engraçado. Isto foi um trabalho feito por uns russos há 2 anos, em que eles foram buscar todos os sites todos os sites, mas muitos sites da net, e as bolas maiores representam sites com maior dimensão, bolas mais pequenas, sites com menor dimensão, cores diferentes, países diferentes, e cores diferentes, países... Parece que estamos no planetário, que maravilha, muito obrigado. Cores diferentes, países diferentes, e a proximidade entre os sites representa o facto de haver muitas ligações entre eles. Já agora alguém faz ideia do que é aquela grande bola azul no meio da internet? É a Google, ok? Se nós formos, de novo, a rede aqui não é fantástica, mas se nós clicarmos aqui e dermos um clique, conseguimos ver... Desculpem, só um segundo. Isto ao vivo é sempre mais difícil, ok? E depois, se nós fizermos zoom aqui, nesta zona cor de caramelo, ou noutra zona cor de caramelo aqui em baixo, desculpem, só um segundo. Se fizermos zoom aqui, começamos a aproximar de uma zona que é... a web em Portugal, ok? Não sei se era isto que estavam... Não sei se era isto que estavam à espera de encontrar como os maiores sites, como os maiores domínios portugueses. Eu nem sabia o que era o xl.pt, tive que ir ver o que era o xl.pt. Alguém sabe o que é o xl.pt? É um conglomerado de gestão de notícias web ao qual pertence o Correio da Manhã, por exemplo. Portanto, temos aqui um exemplo. E nós, de facto, pensamos hoje em dia na web assim. A maneira como a web nos aparece assim hoje em dia é, em grande parte, devido ao facto de nós estarmos imersos na cloud, ou imersos na web. Muitos de vocês já têm esta experiência de terem diferentes dispositivos pelos quais têm espalhados documentos variados, uma agenda, um conjunto de contactos, um conjunto de documentos, e depois aquilo que vocês têm armazenado num dispositivo aparece transparentemente nos vossos outros dispositivos e é alterado de uma forma consistente entre os vários dispositivos. E a razão porque isto acontece, a razão porque esta maravilha em que nós vivemos hoje em dia acontece, fundamentalmente vem da confluência de 3 aspectos. Do facto de haver redes por todo o lado, ok? De haver, como nós vemos, rede de telemóvel em quase todos os sítios, redes Wi-Fi em muitos sítios, inclusive a poderem-se fazer redes entre dispositivos para potencialmente transmitir dados entre vários dispositivos. A computação móvel, apesar de não se conseguir ler muito bem, o facto dos dispositivos serem cada vez mais leves, baratos, eficientes em termos energéticos, e a computação em nuvem. O facto de haver um conjunto de data centers espalhados pelo mundo que nos dão acesso a serviços de computação. Tem aqui alguns exemplos tirados de um site que a Google tem sobre data centers. Data centers na Finlândia, data centers nos Estados Unidos. Aqui tem um exemplo engraçado que é um data center da Google na Bélgica, que eles puseram lá porque a Bélgica tem aquele clima algo deprimente em que está sempre a chover e nunca está calor, e eles basicamente não têm arrefecimento, só têm sistemas de ventilação no data center, não têm ar-condicionado, e quando está calor na Bélgica desligam o data center, basicamente.
estas ideias do desligar o data center, já agora, estas ideias de desligar o data center para fazer qualquer coisa para depois voltar a ligar, não têm dado muito bom resultado na Google, não com este caso do data center de Sanguilã, mas com outros. Pelo menos 2 dos últimos 3 grandes crashes do Gmail que existiram foram devido a dificuldades com tentativas de fazer aquilo que também o professor Alves Marques se referiu há bocado, a redundância, não é? Pensar, eu tenho vários data centers, eu tenho bases de dados do e-mail das pessoas espalhadas por vários sítios, eu quero fazer manutenção ali, vou desligar o data center e os clientes vão ser reencaminhados para outro sítio. Às vezes as coisas não funcionam como se espera, no caso deles não funcionou como se esperava e houve um erro em cascata em que os data centers foram caindo uns atrás dos outros por sobrecarga e o Gmail crashou. Isso já aconteceu de maneiras diferentes, penso eu, em 2 dos últimos 3 crashes. Bom, o que é que as pessoas veem da cloud? Aquilo que as pessoas veem da cloud, fundamentalmente, o comum dos mortais, o que vê da cloud é aquilo que está aqui escrito com este chavão, SaaS. Alguém sabe o que é que isto quer dizer, SaaS? Software as a Service, ok? Uma das maneiras de olhar para a cloud é pensar, a cloud é a maneira de eu ter software as a service. Ou seja, eu ter um dispositivo no qual não preciso de guardar dados, só preciso ter algo que me permita aceder à net, e eventualmente só preciso ter um browser, não é? Alguns de vocês conhecerão a experiência do Chromebook da Google. E eu acedo à net e há algures na nuvem, não é? Lá estamos com uma caixinha da internet, há algures na nuvem, existe um servidor que me fornece uma aplicação. Obviamente, penso que hoje em dia, até o mais ingênuo dos utilizadores percebe que a correspondência entre o nome do site a que nós estamos a aceder e um computador já não é real, ou seja, quando eu acedo a www.gmail.com, não estou a aceder a um computador, estou a aceder a uma complexa infraestrutura que me vai encaminhar, no fim, para uma máquina que vai prestar o meu serviço. Software as a Service, porquê? Porque aquilo que eu estou a ver é um serviço que me dá uma aplicação. Aqui é mais óbvio que isto é uma aplicação, mas também podemos considerar, por exemplo, a loja da Amazon é um software as a service. É um site onde eu acedo e que me presta um serviço e onde eu não tenho que ser um técnico informático para perceber o que é que se está a passar. Portanto, para os cidadãos, o que é a cloud? Para os cidadãos, a cloud são aplicações disponíveis e gratuitas, a maior parte das vezes aplicações gratuitas. Armazenamento robusto e transparente. Não sei se alguns de vocês usam uma coisa que é a Dropbox. Penso que hoje em dia muita gente, se não usa, já experimentou. Mas todos estes sistemas de armazenamento fazem com que os nossos dispositivos sejam cada vez mais descartáveis. Eu, neste momento, quer dizer, a não ser pelo valor do objeto em si, este portátil que eu tenho aqui, e eventualmente por questões de privacidade, como alguém há bocadinho falou, este portátil que eu tenho aqui podia perder que não acontecia nada. Tudo o que eu tenho aqui está também na cloud. E, portanto, com aplicações disponíveis e gratuitas e armazenamento robusto e transparente, eu tenho dispositivos que fazem cada vez menos cálculo, são cada vez menos valiosos como local de armazenamento de dados e são cada vez mais eficientes energeticamente pela simplicidade do que fazem e também por muitas outras razões, pelo trabalho enorme que há na área de energia hoje em dia. Em relação a este aspecto dos dispositivos serem descartáveis, há tempos até se fez aqui um trabalho no técnico engraçado que era como é que se poderia gerir um conjunto de tablets numa empresa se fossem usados como são usados a caneta ou uma borracha na empresa, não é? Se vocês trabalharem numa empresa, acaba-vos a tinta na caneta, vão ao economato, lá ao armário, tiram a próxima bic e continuam a escrever. Não há a minha caneta, onde estão instaladas as minhas coisas, etc. E, portanto, se calhar podíamos imaginar que no futuro vocês vão trabalhar para uma empresa, chegam lá de manhã, agarram no primeiro iPad que estiver livre num sítio qualquer, fazem login e magicamente todo o vosso ambiente de trabalho aparece, vindo provavelmente da cloud ou de uma cloud. Bom, mas não é só isto. A cloud não é só isto. O nível a seguir que nós podemos considerar na cloud é já não SaaS, mas PaaS. Se calhar outra pessoa que não... A pessoa que há bocadinho respondeu SaaS, soubesse o que era isto. Sabem o que é o P? O S era software, não é? O AAS dá para desconfiar que deve ser a mesma coisa. As a service. E o P é de platform. E o nível a seguir da cloud surgiu quando estas grandes empresas têm data centers gigantes a fornecerem software as a service, ou, eventualmente, até fazerem computação interna lá deles, começaram a perceber, espera, sobra aqui imensa capacidade de cálculo, não é? Imaginem quantos computadores é que a Amazon não tem para aguentar ali os 15 dias antes do Natal, certo? E o que é que eles fazem com eles no resto
nas outras 50 semanas do ano. E uma das coisas que eles fazem com eles é fornecer um serviço de Platform as a Service. Ou seja, dar um interface a quem quiser, e potencialmente a quem quiser pagar, em que eu vou lá, ponho lá uma aplicação minha e a aplicação magicamente começa a correr numa máquina qualquer e com certas características que já vamos ver a seguir. Este exemplo que podem ver aqui é de uma infraestrutura que qualquer pessoa que saiba programar um bocadinho em Java, e vocês vão aprender a programar em Java, pode utilizar, chamada Google App Engine, onde vocês podem fazer sites web baseados na tecnologia Java, colocam-nos neste serviço da Google, diretamente do vosso PC, portanto, mal a aplicação está pronta, está compilada, vocês carregam num botão e ele aparece a correr na Google e o vosso serviço vai escalar, ou seja, a capacidade que o sistema tem de dar resposta aos pedidos que chegam ao vosso serviço vai escalar de uma forma transparente. Vocês não sabem quantas máquinas é que lá estão, não sabem se aquilo está a ser feito sequer por máquinas e o que sabem é que eles vos dão dados virtuais que vos dizem, olha, neste momento estão a chegar X pedidos por minuto e está a correr X horas de CPU, mas são horas virtuais, ok? E, portanto, vocês têm aqui é o exemplo da consola de monitorização de uma pessoa que tem uma aplicação a correr no Google App Engine e pode ver quantas pessoas acedem à sua aplicação, quantos pedidos acontecem por minuto, quantos dados são transferidos, etc. E, portanto, a cloud foi um boom para, agora, um subconjunto da população genérica, que são os empreendedores. Houve muitas empresas que começaram a fazer software para a cloud porque têm a possibilidade de ter uma infraestrutura informática sem custos fixos. Computadores pagos à hora, armazenamento pago ao byte, comunicação paga ao pedido, certo? E, portanto, tem aquela coisa maravilhosa que é, eu tive uma ideia para uma empresa, vou fazer uma aplicação na web que converte fotografias a cores para fotografias a preto e branco, vamos lá ver se alguém me paga para isto, certo? Se ninguém gostar da minha aplicação, não tem problema, eu não gastei dinheiro nenhum, porque a minha infraestrutura não tem custos fixos. Se eu tiver imensos clientes, vou começar a ter custos para fazer aquela computação, mas espera-se que eu consiga, de alguma forma, tirar algum dinheiro aos meus clientes para pagar o serviço que lhes estou a prestar. E, por último, temos o nível mais baixo dos serviços prestados na cloud, daquilo que as pessoas que, não conhecendo a cloud, podem utilizar, que é, de novo, um AAS, que é Infrastructure as a Service. Muitas pessoas que começaram a disponibilizar, muitos providers, fornecedores de serviços cloud, começaram a disponibilizar serviços na cloud, perceberam há uma população que, na realidade, não quer ver nem uma aplicação, nem um sítio onde pôr um programinha a correr, querem só ter acesso a recursos computacionais, digamos, em bruto. E esta consola que vocês podem ver é a consola, até acho que é da minha conta, não sei, já não sei, mas pronto, é a consola do maior provider, do maior fornecedor internacional de recursos computacionais em brutos, que é a Amazon. Eles têm um vasto conjunto de serviços em que vocês podem usar para fazer backups, para armazenar dados, para fazer cálculo, para fazer sites web, para fazer envio de e-mails, etc. Cada entrada que está aqui corresponde a um serviço diferente deles e eu recomendo-vos, o primeiro ano é gratuito dentro de certas condições. Se quiserem, há aqui coisas engraçadas para experimentarem. Convido-vos a irem espreitar este site da Amazon, Amazon Web Services. Tenho aqui um exemplo muito simples que eu fiz ontem para pôr aqui no slide. Eu tinha uma imagem em disco, ou seja, sistema operativo, dados, etc., que fiz para uns alunos do liceu que vieram cá no princípio do verão. E ontem, basicamente, fui aqui à pasta das imagens, cliquei e disse, lança-me uma imagem destas, e em 10 segundos estava a correr uma máquina, neste caso na Virgínia do Norte, num daqueles data centers, e vocês podem ver, pronto, toda a informação acerca da máquina que está a correr, inclusive cá em baixo, ainda não tinham começado a aparecer, mas aparecem depois dados de monitorização sobre a máquina. Quanto CPU é consumido, quantos dados são transferidos. E, portanto, este é o outro aspecto, digamos, o terceiro aspecto da computação em nuvem, para quem está de fora, que é
o utility computing. Utility é uma palavra muito boa em inglês, difícil de traduzir para português, mas podemos pensar como a computação como uma infraestrutura. Eu abro a torneira e sai água, eu ligo o interruptor e há luz, ligamos-nos à nuvem e temos computação. Sem custos de infraestrutura, sem custos para gerir a nossa infraestrutura e numa escala nunca antes imaginada. Tem aqui, tanto quanto eu sei, o maior cluster, ou seja, o maior agrupamento de máquinas, todas a fazer a correr o mesmo programa que já se fez, portanto, máquinas de aluguer, e isto foi uma empresa de farmacêutica que queria estudar de que maneira é que umas moléculas de um medicamento encaixavam, todas as possíveis posições de encaixe da molécula junto de várias outras moléculas do nosso corpo, e que alugou na Amazon um cluster com 30 mil nós, ou seja, com 30 mil cores, desculpem, isto eram 4 cores, portanto é preciso dividir aquele número por 4, mas basicamente por um valor relativamente baixo, se pensarmos no que é a indústria farmacêutica, por $1.200 por hora, eles tinham 30 mil cores a processar o cálculo de proteínas e de encaixe de moléculas que eles queriam. Já agora, isto é a consola, isto é uma consola que usa os mesmos dados que estavam a ver na imagem anterior, mas ligeiramente com mais máquinas do que o meu exemplozinho caseiro. Bom, então e o que é que se passa dentro das nuvens? Porque dentro das nuvens é a parte que é mais interessante para a ZO. Vocês vão falar de muitas outras, noutras áreas, vão falar de outros componentes que são importantes para fazer este mundo da nuvem, digamos, do que está fora da nuvem, mas as cadeiras da AZO preparam-vos particularmente bem para o que é que se passa dentro das nuvens. Eu sei que estamos próximo do fim, mas eu vou-vos mostrar só breves minutos ou breves segundos de um vídeo que também, enfim, não é mistério nenhum, está disponível no YouTube, se procurarem pela Google. Isto é um passeio por um data center, por um dos data centers da Google, talvez aquele onde estava a minha máquina a correr, da pequena Carolina do Norte. Eles até têm isto metido no Street View, ou seja, naquele passeio pelas ruas que eles têm da Google. Tem aqui os escritórios do data center. Já agora, aqueles escritórios tinham muita gente, pouca gente? Acham que aquilo são os escritórios onde estão a malta que programa o Gmail, etc? Por que não? Porquê é que eles não aproveitam o data center para meter lá a malta que programa o Gmail? Tanto espaço que tem ali. Não há estacionamento, cheira mal. Parecia uma boa ideia, não é? Vocês viram, aquilo começava com uma vista aérea, um espaço gigante. A razão porque eles não põem ali as pessoas é porque estes data centers normalmente estão na casa do diabo, ok? A colocação dos data centers normalmente tem a ver com, pesa critérios que para a Google são muito mais importantes do que servir como local para colocar programadores a trabalhar, certo? O fundamental critério para colocar um data center é o custo da energia, certo? Os data centers transformaram-se hoje fundamentalmente num problema de gerir a quantidade de energia que é consumida, certo? E logo a seguir a quantidade de água. Há uns anos, os consumos de energia e de água dos data centers estavam a atingir níveis absolutamente inacreditáveis em termos da ineficiência deles, e essa é uma das razões porque hoje em dia, no meio do secretismo todo que são os data centers da cloud, é um dos aspectos mais públicos dos data centers, é todas as medidas que eles tomam para tentar otimizar o data center em termos de energia e de consumo de água devido à pressão ambiental que eles sofriam. E aqui podem ver algumas das salas do data center. Tem aqui toda a parte de rede, ou seja, é aqui que chegam as ligações exteriores de rede e que estão os routers que vão encaminhar todos os pedidos para as diferentes máquinas que fazem a computação. E depois podem ver aqui o espaço dos servidores, em que tem armários gigantes, todos eles cheios com máquinas que fazem um bocadinho do trabalho do serviço que está a ser prestado. Armários cheios com máquinas extremamente potentes. Sim ou não? Não. Uma das grandes transições que houve
de há uns anos para trás para a cloud é que, cada vez mais, estas máquinas que vocês veem nestes racks da cloud são máquinas que o objetivo não é serem muito potentes. O objetivo é serem muito eficientes. Ok? Quer em termos energéticos, quer em termos da computação que conseguem fazer para o custo que têm. Okay? Há uns anos atrás, vocês iam a qualquer empresa e o objetivo era meter muitos serviços num grande servidor para ter poucos custos de administração de sistema. Hoje em dia, o objetivo na cloud é: eu não quero saber quantas máquinas é que eu vou ter, eu quero saber é que, na realidade, quanto é que aquilo me vai custar. E já vamos perceber porque é que na cloud as coisas custam menos, divididas por muitas máquinas. Bom, aqui depois são pequenos aspectos de segurança. Eles aqui mostram mais algumas partes da computação. Por exemplo, um serviço que estava naquela consola que vocês viram da Amazon Web Services, poderia ser feito, que é o Glacier, que é um serviço de backups, poderia ser feito num espaço deste, em que tem um robô que vai indo buscando tapes a gavetas e colocando-as para serem lidas. E aqui tem um senhor, há bocadinho estás a falar de segurança, a usar o destruidor de discos deles para garantir que nenhum dos dados são legíveis após um disco ser utilizado pela Google. Bom, e de facto, cá vem no fim do vídeo um destaque para a parte, digamos, termodinâmica do problema, as torres de arrefecimento e todo o problema de gestão de água e energia na cloud. Bom, portanto, como eu dizia, o potencial da cloud vem da escalabilidade. Nós já não estamos interessados neste momento, pelo menos neste modelo da cloud, não estamos interessados na potência dos computadores, estamos interessados na eficiência. Quando o professor Alves Marques há bocadinho estava a falar do esforço que houve durante décadas para tornar os computadores cada vez mais potentes, isso é normalmente o que se chama o scale-up, ou seja, tornar o meu computador cada vez mais forte, e agora o chavão do momento é o scale-out. Eu quero é ter mais máquinas a fazerem cópias do trabalho, mais cópias do mesmo trabalho de uma forma mais eficiente. Portanto, passámos dos supercomputadores, temos aqui uma estrela do que foram os supercomputadores, um Cray 1, para as quintas de máquinas. Vocês podem pensar, olha que engraçado, aquilo são uns armáriozinhos com computadores todos alinhadinhos. Não, aquilo é uma maquete de um centro de dados que a Microsoft tem, em que cada elemento no centro de dados é um contentor. Okay? Então, eles pensam na unidade do contentor. Cada contentor tem mais ou menos, se a memória não me falha, podem procurar, cerca de 2.000 CPUs, e basicamente eles substituem os contentores quando aquilo atinge um certo número de falhas. Okay? Eles não estão interessados se uma máquina individualmente falhou, eles estão interessados se um contentor está mais ou menos bom. Okay? Acima de um certo número de falhas, vem um caminhão, tira o contentor e vai para um centro de manutenção trocar. Okay? Podem ver aqui o interior de um destes contentores com racks de armários de CPUs. Portanto, quando passamos, basicamente a mensagem na cloud é, quando nós passamos de 100 CPUs num centro de dados qualquer de uma empresazinha para 50.000 CPUs, e alguns daqueles centros de dados têm até cerca de 400.000 CPUs, tudo muda. Muda a energia, os computadores, as redes. Entra em grande força uma coisa que vocês vão aprender mais tarde, que é a virtualização. Muda o armazenamento e muda a programação. Só para vocês terem uma ideia, nós não somos eletrotécnicos nem mecânicos e, portanto, este não é, digamos, o forte dos nossos conhecimentos, mas hoje em dia na cloud existem fundamentalmente duas grandes preocupações. Uma é aquele número que vocês veem ali, aquele nome que vocês veem ali, Power Usage Effectiveness, PUE. Ainda há dias abriu um centro de dados na Covilhã da PT, para a computação em cloud, e na notícia lá vinha, nós temos um PUE de 1.2. PUE quer dizer de toda a energia que entra no data center, quanto é que vai de facto para os computadores. Okay? E vocês neste diagrama têm um esquema elétrico de um data center, onde podem ver todos os destinos da alimentação que entra da companhia elétrica. Já agora estes tipos os data centers são tão grandes que eles têm as subestações e têm toda a parte de conversão elétrica dentro do data center e, portanto, podem ver todos os destinos, desde os escritórios até toda a parte de ar-condicionado, etc. E só o bocadinho verde é que são o que realmente interessa para a eficiência energética de um data center. E a outra coisa que preocupa as pessoas da cloud em termos energéticos é este nome, Power Proportional, desculpem, devia ser um T e não um C,
Power Proportional Computing. A ideia de que esta coisa de um computador, quando está a 100% de CPU, está a gastar 100% da eletricidade, e quando está a 0% de CPU, está a gastar 60% da eletricidade, não pode ser. Okay? Esta é uma